Finalmente, 2020 chegou ao fim. Que anozinho difícil, galera. Todo mundo sabe que esse ano foi extremamente atípico, uma coisa horrível que aconteceu no mundo inteiro, que foi esse maldito vírus que invadiu e trouxe muita tristeza, muita coisa ruim. Mas, por incrível que pareça, 2020 foi um ano de muito aprendizado para mim. Foi um ano muito louco na minha vida e eu queria compartilhar com vocês como foi esse 2020 pra mim. Eu tô voltando de férias exatamente hoje que é dia 15/1. Eu saí de férias no dia 5 de dezembro e voltei só hoje, ou seja, praticamente 40 dias que eu estou de férias, totalmente offline do mundo. E eu precisei realmente tirar esse tempo pra mim, porque esse ano em específico, além de claramente ter sido um ano totalmente atípico, de ficar em casa e etc., foi um ano realmente de mudança na minha vida. Foi um ano que eu mudei muita coisa e que eu já estava pensando em grandes mudanças antes mesmo de aparecer toda essa loucura, mas esse vírus que apareceu me obrigou a fazer coisas que eu achava que eu só conseguiria fazer daqui muito tempo. E isso foi o maior tapa na cara que eu recebi em toda a minha vida. Foi essa lição de que sempre é tempo de você fazer e que você não precisa ter medo para você fazer grandes mudanças na sua vida. Não adianta só eu ficar falando aqui para vocês e não contextualizar. Hoje eu tô aqui pra falar como Vitor e não só como Bressan, que é o que vocês estão acostumados aqui no canal. É pra falar um pouco sobre a minha vida pessoal. A minha vida inteira, desde os meus 15 anos de idade, eu trabalhei numa empresa de família, onde trabalhava eu, os meus avós e meu pai. Eu comecei a trabalhar lá muito novo, eu sempre comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar lá com 15 anos de idade. Parei de trabalhar em janeiro de 2020, que foi quando eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. Eu tava cansado de viver aquela mesma rotina, eu já estava bem estabilizado, ganhava muito bem, mas eu não estava feliz. Eu estava querendo fazer grandes mudanças, estava querendo ir para novos horizontes e viver novas experiências. E para fazer aquilo que eu amava, que era poder trabalhar com internet, pensava que eu só conseguiria fazer isso lá na frente. E para eu conseguir fazer isso, eu teria que estar estável, estabilizado, financeiramente dizendo. E eu via que ali onde eu estava, na minha loja, ela estava num momento que não tinha muito para onde crescer. Estava em crise, a gente não estava vendendo muito, enfim, problemas financeiros que aconteceram na empresa e acontece, e eu me vi num beco sem saída onde eu precisava de alguma mudança. Foi aí que eu decidi finalmente sair de vez da loja e tentar uma coisa nova. E o meu objetivo principal era sair para fora do país. Eu queria viver essa experiência de poder morar em outro país. Então eu fiquei alucinado praticamente o ano inteiro de 2019, vendo como que era ir para fora, escolhendo países que eu poderia ir e tudo mais. Eu tenho muitos amigos meus que moram lá fora e trabalham lá fora. Minha família toda é de fora. Parte de pai, minha família toda de Portugal, e parte de mãe, minha família toda da Espanha. Eu tinha suporte para conseguir fazer isso. Então eu comecei a colocar esse plano em prática. Comecei a juntar dinheiro, comecei a negociar na hora que eu fosse sair da loja uma graninha para eu conseguir ir para fora, comprar passagem, levar um dinheirinho para passar lá. E a minha brisa era ir para lá para trabalhar de Uber. Então qual que era o meu foco? Eu falei, 2020 eu vou sair fora da empresa, vou começar a trampar de Uber aqui no Brasil para eu pegar a manha de como que é. E quando eu chegar lá fora, eu só vou colocar em prática o que eu já tive de experiência aqui. Eu não queria ir também sem experiência. Então eu aluguei um carro, comecei a trampar de Uber para ver qual é que era. Assim que eu comecei a trampar, eu fiquei extremamente doente, muito mal, de um jeito que eu nunca tinha ficado. E exatamente o momento que eu comecei a trabalhar de Uber foi quando começou o negócio da pandemia. E foi bem nessa época que eu comecei a trampar de Uber que começou a se espalhar realmente o vírus aqui no Brasil, e principalmente aqui na região onde eu moro, que eu moro em São Paulo, bem na capital. Quando eu tava fazendo Uber, eu tava bem exatamente nessa época que começou a aparecer caso, começaram a aparecer pessoas doentes. Comecei a ficar um pouco assustado com isso, adoeci. Até hoje eu não sei se eu peguei Covid ou se eu não peguei, mas fiquei muito preocupado, fiquei muito doente, vários e vários dias de cama, com febre alta, falta de ar e tudo mais. Foi bem na época que explodiu e fecharam a cidade. Falei, pô, vou ter que devolver o carro e é isso, vou ficar em casa. Então eu devolvi o carro para Uber e eu fiquei com apenas uma renda de R$ 500 por mês, que era a grana que eu tava ganhando por continuar fazendo marketing digital da loja. E foi então que eu comecei a ficar em casa e eu comecei a entrar numa bad ferrada, porque foram passando os meses, as coisas foram piorando, eu não tinha perspectiva, eu só tava ganhando um dinheirinho muito pouco, veio o auxílio para ajudar, mas mesmo assim não era o suficiente. Eu saí de um patamar onde eu ganhava R$ 2.500 e eu comecei a ganhar R$ 500, e eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E foi aí
que reacendeu um sonho que eu sempre tive na minha vida, que era trabalhar com internet. E foi exatamente neste momento que eu comecei a buscar novos clientes, começar a ir atrás, começar a fazer tudo aquilo que eu sempre fiz pra mim, né? Editar vídeo, mexer com imagem, no Photoshop, enfim. Comecei a me especializar, comecei a investir o meu dinheiro que eu tinha guardado pra viagem em curso, em especialização, em estudar mais, entender. Eu comecei a conseguir fechar novos clientes, conseguir trampar com isso e comecei a aumentar minha renda. A um ponto, no final de 2020, eu já estava ganhando muito mais do que eu ganhava na minha empresa quando eu trabalhava lá com a minha família. E isso foi um bagulho muito louco na minha vida, foi uma virada muito louca. E foi muito difícil todo esse processo, porque eu sabia aquilo que eu fazia pra mim, mas eu nunca me especializei, nunca estudei sobre o assunto. O que eu sabia fazer era o que eu fazia aqui pros meus vídeos, o que eu testava, o que eu fui aprendendo na prática. Então depois eu tive que estudar bastante, aprender muito, bater muita cabeça, apanhar muito, demorar muito nos processos que podiam ser mais rápidos, eu demorava muito mais tempo por não saber fazer. Terminei o ano de 2020 realizado no que eu tô fazendo, que é trabalhar com a internet. Hoje eu tô trabalhando com marketing digital, com design, e isso tem ajudado muito na minha vida. Foi algo que realmente mudou completamente a maneira de eu enxergar como que eu posso viver daqui pra frente. Foi uma virada muito louca na minha vida. Eu passei por meses muito difíceis durante a pandemia, principalmente de março até agosto, principalmente julho, que foi meu aniversário, foi muito foda. Pegou muito o lance da idade, né? A parada do peso da idade. Tô fazendo 23 anos, sonhava em conquistar tantas coisas, achava que com 23 anos eu ia estar num patamar X, mas eu não saí desse patamar, eu tô nesse patamar Y aqui, cara. Sabe, batendo a bad, batendo na TP, não conseguindo fazer nada, então eu sentava, fazia o meu trampozinho simples, depois eu ficava o dia inteiro jogando, assistindo séries, deitadão aqui, acordando tarde pra caralho, e dormindo tarde, os horários todos desregulados, não comi direito o ano todo, fui adoecendo, ficando pior, umas coisas ruins, sentimentos ruins, mas no final do ano, finalmente eu comecei a conseguir, principalmente nos últimos meses, a me acertar de vez. E por isso que ao mesmo tempo foi um ano que foi muito louco de realização mesmo, porque por conta dessa loucura de vida, de tendo que correr atrás de muito trampo para conseguir me bancar, eu não consegui dar atenção pro canal que eu gostaria de ter tido neste ano. Porque a minha brisa era fazer isso, que é o que eu tanto amo, fazer vídeo, produzir conteúdo. Eu faço isso há 10 anos sem ganhar um centavo, tá ligado? Sem ganhar um centavo. Poxa, comecei a trampar pra caralho e não tinha tempo de produzir vídeo. E os poucos vídeos que eu postei esse ano me trouxeram resultados que eu jamais acreditaria ter com tantos poucos vídeos. E isso foi algo que eu só tenho a agradecer a vocês todos que se inscreveram e que curtiram os vídeos e assistiram, porque é inacreditável, cara. É só isso que eu tenho pra falar. É inacreditável. Você pegar, por exemplo, 7 vídeos que eu postei no ano, dos 7 vídeos, 5 passaram de 10 mil. Os outros foram mais fraquinhos, os outros 2. Mas os 5 vídeos passaram de 10 mil visualizações. E isso é loucura, cara. É loucura. Esse ano, pra vocês terem ideia, o canal atingiu 138 mil visualizações e eu ganhei 2.200 inscritos. É muita coisa, é coisa pra caramba. A gente chegou à marca de 4 mil inscritos. Então, hoje eu posso falar pra vocês que esse canal aqui é o meu recorde. É o canal que eu mais tive inscritos em toda a minha vida. Eu tive um canal de 3.500 inscritos e eu deletei aquele canal porque eu achei que eu precisava começar do zero. Loucura da minha cabeça. E eu consegui recuperar e me autoprovei de novo, de alguma forma, de que, pô, eu sou capaz de fazer isso que eu tô fazendo. E muita gente apareceu, teve vídeos muito polêmicos, que eu vou falar isso em outro vídeo, que eu apanhei bastante, com pessoas muito grandes da internet, e foi uma das coisas que mexeu muito comigo nesse final de ano, mas que eu aprendi. Eu aprendi e tenho muito pra falar. E ao mesmo tempo que foi um ano de grandes realizações, que o canal atingiu números que eu nunca atingi, que eu ganhei meu primeiro dinheiro, quer dizer, meu segundo dinheiro com o YouTube. Uma eu ganhei quando eu tinha 15 anos, que foi com o meu canal, esse mesmo de 3.500 inscritos. E agora que eu finalmente ganhei meus primeiros $100 do YouTube no mês de dezembro, durante as férias. Então todas essas coisas boas que aconteceram, mas esse ano também foi um ano foda. Foi um ano muito foda, porque eu perdi 2 pessoas, entre aspas, né? 2 seres muito importantes na minha vida, que foi
a minha cachorra Jessie, que ela faleceu em novembro desse ano, e o meu pássaro, o Zé, que era uma calopsita, que faleceu durante a viagem que eu tava tirando de férias. E foi foda, porque eu era muito apegado aos dois, muito, principalmente o Zé. O Zé foi uma pancada muito forte, porque foi uma em sequência da outra. Eu já postei vídeo aqui no canal, falando um pouco sobre a história dos meus bichos, e como que eles foram resgatados, e enfim, todas as histórias que aconteceram. E nesse vídeo que eu postei, eu contei a história de que a Jessie, ela veio de uma adoção, de que ela foi abandonada em frente a justamente essa loja que eu trabalhava. Eu lembro exatamente do dia que eu resgatei, que eu levei ela num médico veterinário, e aí o médico foi medir a temperatura dela, né? Eles botam o termômetro na bunda do cachorro, e ela tava toda assustada, e aí assim que o médico soltou ela na mesinha, ela veio andando e se apoiando na minha barriga, deitada. Ela veio aqui pra casa, enfim, ficou 7 anos com a gente. E o Zé, simplesmente, quando eu fui viajar, ele amanheceu um dia morto, sem explicações nenhuma. Minha mãe ligou pra mim, eu tava no Nordeste, tava no Piauí, não tenho uma notícia muito boa pra te dar. Aí eu já comecei, né, a pensar várias coisas na minha cabeça, e ela falou que era ele. E aí foi uma pancada muito forte, porque é foda explicar, tá ligado? Tem dias que bate saudade, assim, que você lembra de alguns momentos, e o Zé foi uma conexão muito louca, porque o jeito que ele apareceu aqui em casa foi muito maluco, foi uma coisa que, tipo, só eu sei explicar. Ele apareceu pra mim, tá ligado? Ele eu encontrei no chão da minha casa, ele voou de algum lugar, fugiu de algum lugar e acabou pousando na minha casa. E eu cheguei pertinho dele, ele deixou eu pegar ele, colocar ele dentro de casa. E aí eu comecei a pesquisar pra ver o que era. Achei que era algum passarinho machucado. Eu, né, não tinha conhecimento nenhum que calopsita era pet e tal, né? Nunca imaginei ter um passarinho de estimação. As calopsitas, elas não sobrevivem na natureza, porque elas são domesticadas e elas não são do nosso habitat, né? Elas são australianas. Elas não sobreviveriam se eu deixasse ela solta. E foi então que eu adotei ele. E desde então, a gente foi criando uma relação de amizade muito grande. A gente tinha uma conexão muito foda. Então ele vinha, pedia carinho, pedia beijo, subia no meu ombro, ficava fazendo carinho. Às vezes eu pegava ele e trazia aqui pro quarto enquanto eu editava e ficava com ele. E aí eu nem pude estar aqui pra me despedir dele. Eu só consegui me despedir dele quando eu voltei no ano novo, que meus pais enterraram ele aqui numa árvore perto de casa, e eu pude me despedir dele e conversar com ele. Então foi 2 perdas muito difíceis nesse final de ano. Foi muito foda voltar a gravar, e foi por isso que eu demorei tanto tempo e eu não gravei nada nas férias pro canal. Eu tava com várias ideias de produzir vários vídeos, porque eu queria começar esse ano postando um vídeo por semana pelo menos. Foi uma meta e um objetivo que eu coloquei na minha mente. Eu quero fazer esse canal crescer e eu vou tornar esse canal aqui muito grande, isso eu posso garantir pra vocês. Eu coloquei isso na cabeça e dessa vez eu não vou desistir, não vai ter desconfiança de mim mesmo, autossabotagem de mim, de deletar canal, de excluir vídeo. Não, eu vou até o fim. Se o vídeo não ficou bom, não tem problema, o próximo a gente melhora. Se a gente errar, nós vamos pedir desculpa, vou atrás de melhorar como ser humano, como pessoa, e vou lutar e vou falar as coisas que eu acredito, que eu deixo de acreditar, vou expor minha opinião mesmo, vou ensinar aquilo que eu posso ensinar. O meu canal cresceu muito, muito mesmo, principalmente pelos vídeos onde eu falo sobre empreendedorismo e negócio, que é uma área que eu tenho muita experiência mesmo. Eu trabalhei 8 anos com meus parentes, eu comecei a trabalhar muito cedo, e com 18 anos eu já gerenciava uma das lojas da minha família. E eu praticamente gerenciei ela toda sozinha até o último dia que eu fiquei. Fora outros negócios que eu abri por fora, porque mesmo eu trabalhando na loja, eu nunca deixei de empreender. Eu já tive festa, que eu trabalhava com eventos, eu já trabalhei com produção de vídeo, eu já trabalhei com freelancer de edição, com tabacaria, abri uma tabacaria minha própria em casa e também num local. Sou formado em processos gerenciais, tenho também formação hoje atualmente em marketing digital, em edição de vídeo, então eu tenho muita coisa que eu posso passar para vocês com toda certeza e com expertise. Enfim, galera, 2020 foi um ano realmente muito difícil.
não só para mim, como para muitas pessoas, além, claro, dos seus problemas normais. Teve muita gente que perdeu trampo, teve muita gente que perdeu entes queridos, ou mesmo conhecidos, amigos, por conta desse vírus. Teve muita gente que sentiu essa dor, não só pela perda de algum parente, de alguém, mas também por sentir pelo outro, né? Pela empatia, por sentir a perda de uma outra pessoa e se mobilizar por conta disso. Foi um ano muito difícil, e eu só desejo que 2021 seja um ano muito abençoado para todos vocês, para mim e para todo mundo. Eu espero que nós todos podemos conquistar e alcançar todos os nossos sonhos e objetivos, que a gente possa alcançar tudo que a gente almeja e deseja. Eu quero agradecer de novo todos vocês pelo apoio imenso que vocês deram no canal esse ano. Eu espero conseguir esse ano fazer muito mais por vocês, de verdade, do coração. Vai ter muito vídeo esse ano ainda, tem muita coisa ainda para falar, polêmicas que eu vou responder, críticas que eu recebi de youtubers que eu vou falar sobre isso. Muito obrigado, adeus 2020 e bem-vindo 2021. Que venha logo essa vacina.